Agora, a igreja discipuladora, ela forma um discípulo, é diferente, tá? Discípulo é diferente de crente. Crente está cheio. Agora, discípulo é o que realmente a igreja precisa, tá? A igreja não discipuladora quase não visita, tá? Então ela não tem preocupação com os novos membros, os novos convertidos, em estar fazendo visita, em se preocupar com membros que estão ausentes da igreja. Agora, a igreja discipuladora, por ela ter esse vínculo formado com o membro, ela visita constantemente, ela se preocupa. Ela não deixa de 6 meses, é que você lembra, peraí, o irmão fulano faz 6 meses que não vem na igreja, vamos ver o que está acontecendo. 6 meses pode ser tarde, tá? A igreja não discipuladora, ela promove o desenvolvimento intelectual. Ela está preocupada só com os conceitos intelectuais, se a pessoa vai agregar conhecimento. A igreja discipuladora, ela promove um amadurecimento espiritual, através, logicamente, do intelecto, tá? A igreja não discipuladora, obrigado, irmão Paulo, ela tem uma relação coletiva com as pessoas. Agora, a igreja discipuladora, ela tem uma relação pessoal com o discipulando, tá? Ela se preocupa em ter uma proximidade com o seu aprendiz, tá? A igreja não discipuladora não acompanha o desenvolvimento espiritual. A igreja discipuladora, ela acompanha o desenvolvimento espiritual do discipulando. Ela está preocupada se a pessoa é uma pessoa que está participando dos trabalhos da igreja, se ela está constantemente em trabalhos de oração, em trabalhos de estudo bíblico. Isso tem uma preocupação com o desenvolvimento espiritual da pessoa, tá? Então são diferenças entre a igreja que tem uma marca de discipulada e uma igreja que não, que está preocupada só com volume, com quantidade, tá? Na página 17, a gente vai falar agora da igreja e seus membros, né? 3 características principais: a fé implícita no Evangelho, e confiança sincera e de coração em Cristo como único e suficiente Salvador. A primeira característica de um membro de igreja, de um discípulo, é que ele precisa ter isso aqui, né? Uma fé implícita no Evangelho. Tá? E uma confiança sincera e de coração em Cristo como único e suficiente Salvador. O cristão, ele não pode ter dúvidas sobre isso. Se você realmente crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, isso basta, tá? E isso só vai vir com uma fé implícita aonde? No Evangelho. É o Evangelho que nos dá essa certeza, essa confiança de que Jesus executou ali o plano de salvação. Não houve falhas, não houve lacuna, não houve imperfeições. Isso daí está tudo completo e pronto. Isso te dá segurança e confiança de que Jesus realmente completou a obra na cruz e pronto, eu não preciso fazer mais nada, tá? Segundo, submeter-se ao batismo como testemunho simbólico da fé em Cristo. Batismo nós vamos falar semana que vem, batismo e ceia, tá? Mas o cristão agora, o novo convertido, o novo membro, ele precisa submeter-se ao batismo. Batismo não é opção. Eu não entendo como tem crentes que chegam e falam assim: não estou preparado, não é minha hora isso, não é minha hora aí. Não existe isso. No sentir de Deus, tá? Não, o batismo, ele é uma ordenança, tá? É uma ordem, não é uma opção. Não é se eu quero, se não é a hora, se eu não sentir. É uma ordem dada por Deus, tá? E terceiro, confessar verbalmente essa fé. É preciso o crente estar sempre, então, fazendo essa confissão verbalmente. E não só, não, eu creio, não. Ele precisa expressar de uma forma exterior, né, essa fé dele, tá? Bom, para isso, a gente precisa conhecer as doutrinas fundamentais da igreja, tá?
E eu estou falando aqui de doutrina, tá? Eu não estou falando de costume, tá? Tire da cabeça, não misture doutrina com costume, irmão. Costume é uma coisa. Aqui vocês têm o costume de vocês, eu já falei, né? Se eu fosse dessa igreja, irmão Douglas, os que estão aqui, né? Irmão Paulo fez a barbinha lá, mas também não ia dar, não. Irmão Obed, irmão Wes, só o irmão Bertô, que na Assembleia de Deus ia ser alguma coisa. Só o Bertô. Nós aqui, ó, nem porteiro a gente ia ser. Por quê? Porque é costume, ele não admite isso aqui, ó, não admite. Não, nem antigamente, não admite. O Belém, estou falando do ministério do Belém, tá? Tem várias assembleias. Na época de Jesus não havia. O que eu estou dizendo, irmãos, a gente respeita, mas biblicamente está fora, mas é o costume deles. A congregação, amigo meu, é da congregação, ele deixou metade disso aqui que já foi excluído. Já falou, a congregação também é outra. A casa de Deus é de ovelha, não de bode. Entendeu? Então assim, tem fundamento bíblico? Não tem fundamento bíblico. Eles têm costume de beijar no rosto. Por isso a só na igreja, né? Só na igreja. Só na igreja. Se ele se encontrar na rua, não beija não. Nem se fala. Nem se tá bom? Então, irmãos, eu estou falando de doutrina, tá? Eu não estou falando de costume, tá? Então vamos lá. Quais são as doutrinas fundamentais da igreja? Primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16. Há um só corpo, tá? Sob a linguagem figurada da nova criação, os milhões e milhões de crentes que ingressam nesse corpo místico. Esse corpo, um corpo só, a igreja. Seja ela no Brasil, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, é um só corpo. A igreja mística de Cristo, tá? Há um só Espírito, segundo Coríntios 5,17, Romanos 8, 9 e 11. Esse Espírito não é outro senão o próprio Espírito Santo que dá vida ao corpo de Cristo, tá? Então há um só Espírito, há uma só esperança. Quando Deus nos chamou, nos tirou do mundo, e nós temos uma nova esperança, a esperança da glória, tá? Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, não é essa a referência, mas ele fala assim, ó, se nós esperarmos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, tá? Então nós temos uma só esperança, morar no céu, tá? Há um só Senhor, tá? Só existe um Senhor que comanda esse corpo, Jesus, tá? Lembrando que Jesus na Bíblia é chamado de cabeça da igreja, tá? Há um só Senhor da igreja, Jesus, tá? Não tem bispo, não tem apóstolo, não tem pastor, o Senhor da igreja é Jesus. Os pastores são anjos que Deus coloca na igreja. Pastor para cuidar das ovelhas, mas Senhor, só Jesus. Ele é o Senhor da igreja, tá? Há uma só fé. O que é a uma só fé? Segundo Gálatas 1, de 3 e 1 Timóteo 3,9, se refere ao que cremos. O nosso credo é a fé racional e espiritual que produz a vida cristã. Há uma só fé só. Lembra quando eu disse para vocês que a Bíblia, ela foi escrita... Você é corajosa, irmã Márcia? Olha, desculpa, a culpa foi minha. O autor bíblico, quando ele escreveu, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ele escreveu o texto com um propósito. Ele escreveu para alguém. Ele escreveu com um objetivo. Tá? Por um motivo ele escreveu o texto bíblico. Então, quando fala de uma só fé, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: há uma só doutrina aqui. Não existe esse negócio de aqui o Ministério Efraim interpreta a passagem X de um jeito, a Igreja Presbiteriana interpreta de outro jeito, a Igreja Assembleia de Deus interpreta de outro jeito, a congregação interpreta de outro jeito. Um está errado. Alguém está errado nessa história. Não existe várias interpretações, porque o autor teve um propósito. Ele não escreveu pensando assim, olha, lá no ano 2022,
A igreja A vai pensar assim, não tem problema. A igreja B vai pregar desse jeito, mas está tudo bem. A igreja C vai pregar de uma terceira forma. Não importa que está pregando. Não. Escreveu com propósito. Agora, a Bíblia tem várias aplicações. Tá? Eu sempre pego o exemplo da mulher do fluxo de sangue, porque é bem conhecido, mas ninguém vai ter dúvida. A mulher do fluxo de sangue, quando os evangelistas escreveram, eles escreveram a história de uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, que tinha já usado todo o seu dinheiro na procura de uma solução para o seu problema e não encontrou. Ela ouviu falar que Jesus estava passando ali por perto e resolveu ir buscar a cura em Jesus. A interpretação do texto é essa. Não tem nada de, a enfermidade dela é espiritual. Não era. Era um fluxo de sangue, uma hemorragia que ela tinha. Não tem nada de, não é espiritual. Não é espiritual nada. É uma mulher que tinha uma enfermidade. Essa é a interpretação. Agora, eu, Renato, posso pegar esse texto e falar da fé dela. Qual foi a fé dela? Eu vou lá, vou tocar em Jesus e vou ser curado. A irmã Márcia pode pegar esse mesmo texto e falar da oposição dos judeus, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada impura, imunda pela lei. Então, e quando ela aparecia lá, as mulheres apareciam, os homens já jogavam de lado. Então a irmã Márcia pode falar da oposição, ok. A irmã Obed pode falar da virtude que saiu de Jesus. Mas nem eu, nem a irmã Márcia, nem a irmã Obed podemos mudar a interpretação. Você vê que um texto só, eu vou falar da fé, a irmã Márcia vai falar da oposição, e o irmão Obed vai falar das virtudes que saíram de Jesus, sem mudar a interpretação do texto. Aplicação. Isso ok, isso não tem problema nenhum. Então quando fala de uma só fé, é da interpretação e não da aplicação. Tá? Um só batismo. Esse batismo é o quê? O que é o batismo? O batismo substitui o quê? O batismo substitui a circuncisão do Antigo Testamento, né? O que era a circuncisão? Era o sinal físico. A circuncisão era a fimose, a cirurgia da fimose, tá? Era um sinal físico, tá? E simbólico da nossa entrada no corpo de Cristo, na comunidade de Israel, a circuncisão. O que vai substituir a circuncisão? O batismo. Então, quando nós nos batizamos, todo mundo aqui é batizado nas águas, né? Sim. O Manchel levantou a mão. Todos aqui são batizados nas águas. O que foi o batismo? Nós vamos falar semana que vem, tá? Foi um símbolo da sua entrada aonde? Nesse corpo aqui, ó. Então, a partir do seu batismo não salva, tá? Mas a partir da sua profissão de fé, você então passa a ser pertencente a esse corpo místico que é a igreja. Fala, irmão Paulo. Sobre o renovo do batismo. Renovo do batismo? Tem igreja que pega o renovo, você é batizado uma vez, mas você vai ser batizado de novo. Tem muita gente na igreja que às vezes pensa que tem que ser batizado de novo. A única igreja que não aceita batismo é a congregação. Então, por exemplo, qualquer um de vocês, isso não vai acontecer, é lógico. Fosse para a congregação, eles não aceitariam o batismo. Eles não aceitam o batismo de nenhuma igreja. Eles rebatizam, tá? Agora, assim, qual foi o que você falou? Batismo renovo? Renovar o batismo, batizado de novo. Não, isso não existe, um só batismo. Agora, vamos supor que uma pessoa chega na igreja de vocês aqui e ela começa a frequentar a igreja aqui de vocês, gosta, quer ficar, aí o pastor chega e fala assim, você vai ficar aqui? Vou. E vai perguntar, você já é batizada nas águas? Vamos supor que ela chega e fala assim, pastor, eu me batizei, mas quando eu me batizei, eu não sei o que era. Eu me batizei porque me obrigaram, eu me batizei porque eu fui no embalo de todo mundo, eu não sei. Aí essa pessoa tem que se batizar. Alguém tem que ter ciência
Isso, ela tem que ter consciência por que ela está se batizando. É uma profissão. Batismo é uma profissão da fé. Se ela não sabe o que ela fez, não valeu, tá? Esse é o único caso. Outro caso, se a pessoa chega e fala assim, ó, na minha igreja batiza-se só em nome de Jesus. Tem que batizar de novo, porque a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não valeu. Quem foi católico aqui antes de virar crente? Então, eu fui batizado quando era pequeno, na igreja católica. Eu fui. Não? Eu só chamava de pagão. Na igreja católica, o batismo é para salvação, tá? É diferente do batismo cristão. Mas eu fui batizado e os irmãos foram batizados na igreja católica, não foram? Valeu? Não valeu. Não teve que se batizar de novo na igreja? Por quê? Porque o batismo católico não está de acordo com o batismo bíblico. Na verdade, o batismo católico nem lembrava. A gente nem lembra. Isso. Eu nem lembrava. Ainda tem que pagar. Acho que tem, né? Ainda tem que pagar, ainda tem mais essa, né? Então, um só batismo, tá? Há um só Deus e Pai de todos, né? Como nós somos igreja, uma só família, nós temos por isso um só Pai, por geração, que é o Criador, e por regeneração na nova criação, quando nós nos convertemos, tá? Então há um só Deus e Pai de todos, por isso que nós somos uma família, tá? Porque nós somos gerados por uma pessoa só da Trindade, tá? Então, tem mais, ó. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós chamamos isso tecnicamente de Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, tá? Essa palavrinha aqui não está na Bíblia, mas o seu conceito está de Gênesis a Apocalipse. Até no batismo. Até no batismo, tá? Então, um só Deus. Deus não é nome, Deus é título. O Deus Pai tem nome, Jeová. Não é aquele H, não quer? É o tetragrama, né? Isso, YHWH, tá? Alguns vão falar que é Javé, porque não tinha vogais, né, no hebraico antigamente, só consoantes, né? Mas Jeová, tá? Deus Filho, Jesus. E o Deus Espírito Santo, que não tem nome próprio, e por isso nós aprendemos que o Espírito Santo é representado por a pomba, fogo, isso nós chamamos de quê? Isso foi na cristologia. Pneumatologia. Como o Espírito Santo não tem nome, símbolos, tá? Símbolos do Espírito Santo: pomba, fogo, água, azeite, tá? Então é um Deus só, três pessoas, as três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Filho não é o Espírito Santo e nem o Pai. Um Deus, três pessoas distintas, tá? Como eu disse para vocês têm uma igreja aqui vizinha de vocês, não sei o bairro, sei que é em Santo André, que é uma igreja unicista. Eles não creem nisso. Eles creem que Jesus é o Espírito Santo, e eles creem que Jesus é o Pai, tá? Que igreja que é? Voz da verdade. Voz da verdade. É seita, tá? Voz da verdade. Em qualquer livro de seitas e heresias, e não fui eu que escrevi, Mas sempre foi. sempre foi. Desde a sua fundação, a igreja Voz da Verdade é considerada uma seita. 1978 foi o ano da sua fundação. Por conta disso e outras coisas, tá? Mas a principal é a negação da Trindade. A igreja Voz da Verdade é uma igreja unicista. Ela foi ramificada de 5 igrejas. Foi ramificada de que ministério? O pai, o fundador que já morreu, chamado Fué de Moisés, ele era da Assembleia de Deus. E aí ele diz, isso está lá, você pode pesquisar lá no site deles, tá bom? Ele diz que ele estava um dia num cinema, assistindo um filme chamado Cuvades, que conta a história do Império Romano na época de Jesus. E ele fala que no projetor do cinema, da tela, Jesus apareceu para ele, dizendo que era para
pregar contra a Trindade. Testemunho de Jeová também, né? Testemunho de Jeová também não crê, mas assim, eles pensam diferente. Eles não creem, eles não são unicistas. Testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus. Só em Jeová. Só. E que o Espírito Santo também não é Deus. Isso. Tá? Agora, a igreja unicista, a voz da verdade é uma, a igreja unida. Igreja unida, ou não? Por que você acha que tem esse nome? Porque a igreja unida é unicista. Assim, irmão, a gente vai pensar assim, não, mas lá, tá, não vamos discutir essa questão de que lá fala o nome de Jesus, lá fala o nome do Espírito Santo. A questão é que negar a doutrina da Trindade é terrível. Por quê? Porque você está negando. Não é nem isso. Você está negando, por exemplo, a obra do Pai, você está negando a obra do Espírito Santo, tá? E pior, você está negando a Bíblia, porque a Bíblia ensina a Trindade. E diz que deixa o Consolador. Hã? A Bíblia fala é bíblico que deixa o Consolador. Sim, não, tem vários. O texto, esse texto aqui, ó, por exemplo, da grande comissão, que Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, vírgula, do Filho, vírgula, do Espírito Santo. Como é que eu vou negar? Se o texto. Da terra. Hã? Entendeu? Então, assim, existe, viu, irmãos? Você vê como que é as coisas, né? Mas essas pessoas, elas E é um detalhezinho, né? do pecado lá contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia? Negar é uma Então, forma de... não é uma blasfêmia, porque assim, eles não negam o Espírito Santo. Eles apenas pregam, acreditam que Jesus foi o Deus do Antigo Testamento, e quando ele morreu, ele falou assim, não, agora eu vou voltar para o céu, mas eu vou vir como Espírito Santo. Então, para as igrejas unicistas, por exemplo, para nós, Jesus é Deus. Para eles, Deus é Jesus. Uma pessoa só. Jesus. Se vocês forem lá, vocês vão ter que se batizar de novo, porque eles só batizam em nome de Jesus, não em nome do Pai e nem do Espírito Santo. Só em nome de Jesus. O próprio João Batista batizando em nome do Pai e do Filho. Sim, é o que eu estou dizendo. Essas palavras aqui foram palavras de Jesus. Pronto, né? Então, irmãos, há um só Deus. Isso é muito importante. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais complexas, mas mais importantes do cristianismo. Desde a história. Você pensa que é novo isso daí? Lá atrás já tinha grupos negando a Trindade. Sempre atacaram a Trindade. Sempre. É uma das doutrinas mais atacadas na história da igreja, foi a Trindade. Tá? Então é importante conhecer isso daqui, tá? Como doutrina fundamental da igreja. Outra doutrina fundamental: inspiração verbal da Bíblia Sagrada como regra infalível de fé. O que é inspiração verbal? Ela é a palavra de Deus verbalizada para nós. Então, quando você abre a Bíblia, você tem que ter a plena convicção de que foi escrita por um homem, sim, inspirado por Deus. Tá? Então, ela é a inspiração verbal de Deus. Ela é a palavra escriturística de Deus para nós. Quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender que eu não estou lendo um jornal. É Deus falando. Eu não estou lendo uma revista qualquer, um livro qualquer. Eu estou lendo a palavra de Deus. Tá? E ela é regra infalível. Por isso que eu sempre digo, né? Mas é uma coisa que eu bato na mesma tecla, porque eu sei que é um dos problemas da igreja. E da igreja geral. Não estou falando da igreja aqui, da igreja em geral. É chegar e... mas isso daqui não. Não tem isso. Mas isso aqui era para o povo da antiguidade. Não existe isso. O que eu preciso fazer é interpretar e fazer a hermenêutica para o meu dia de hoje. Então, por exemplo, o Antigo Testamento ensinava sacrifícios. Eu vou fazer sacrifício hoje? Não. Então eu preciso reinterpretar isso. De que forma? Olha, Jesus é o sacrifício perfeito. Pronto. Tá?
Isso não quer dizer que está anulando o texto do Antigo Testamento, tá? Então ela é a regra infalível de fé. O que está aqui e o que está aqui é suficiente para nós vivermos uma vida santa, consagrada, separada e sermos salvos. O que está aqui. O que eu acrescentar é por minha conta e é por meu risco. Muitas, por exemplo, em Deuteronômio, a ordenança de Deus ao povo, muitas daquelas leis ainda valem até hoje. Muitas daquela o quê? Das leis que Deus determinou para o povo ainda. Então, lei, eu preciso separar quando é lei moral de lei cerimonial. Uma lei que foi dada para o povo quando saiu do Egito. Então, o povo de Israel teve 613 leis. Eu preciso separar lei moral de lei cerimonial. Se o irmão está falando lei moral, os 10 mandamentos, é lei. Se for essas, claro que está valendo. Tá? Dos 10 mandamentos, 9 são repetidos no Novo Testamento. Só a guarda do sábado que não. Agora, se eu falar de lei cerimonial, aí não vale mais para nós hoje. Não é que eu me referi à lei daqueles que têm o poder. Deus concede o poder para governar o povo e governa para benefício próprio. E recairá sobre ele as pragas que está escrito no próprio livro. As pragas que estão em Deuteronômio 28, por exemplo, né, que todo mundo só gosta das bênçãos, né, mas tem as pragas lá. Paulo vai repetir uma delas lá em Coríntios, quando ele fala em Coríntios capítulo 11, ele cita Deuteronômio 28, ele fala assim, ó, se vocês desobedecerem, as pragas que estão lá vai cair sobre nós. Era isso mesmo. Não muda nada, porque se tem uma coisa que a Bíblia ela é de Gênesis, Apocalipse, é a obediência. É a obediência. Então, tá? Agora, lei cerimonial, não. Ninguém precisa trazer um cordeiro, entrar com um cordeiro pela porta da igreja, apresentar para o pastor Luiz, ó pastor Luiz, eu pequei aqui, estou trazendo meu cordeirinho, não. Se trouxer para o pastor Luiz, eu espero que ele asse. Entendeu? Vira um churrasco, eu espero que vire um churrasco e pronto. O pastor Luiz recebe e fala, ok, vamos assar esse aí e comer. Tá? Bom, o que mais que é a doutrina fundamental da igreja? Na concepção virginal de Jesus, na sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal e sua ascensão aos céus. Então vamos lá. Primeiro, na concepção virginal de Jesus, foi tema da nossa primeira matéria. Tá? O que é concepção virginal? Olha, Jesus nasceu, foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Maria, enquanto Jesus não nasceu, ela foi virgem. Tá? E depois ela teve relações com José e teve outros filhos. Tá? Concepção virginal de Jesus. Foi por obra e poder do Espírito Santo. Tá? Sua morte vicária. A palavra vicária quer dizer substitutiva. Então, nós cremos que a morte de Jesus foi para quê? Para substituir alguém. Quem? Nós, o pecador. Expiatória, ou seja, também tem a ver com a questão de tomar o lugar de alguém. Tá? Sua ressurreição corporal. Isso é muito importante, viu? Por quê? Porque existem grupos religiosos, as testemunhas de Jeová, por exemplo. Quando eles vão falar da ressurreição de Jesus, eles falam que Jesus ressuscitou só espiritualmente. Não creem na ressurreição corporal. E a Bíblia mostra que Jesus ressuscitou corporalmente. Ele falou para Tomé, toca aqui, ó. Ele comeu com os discípulos. O Espírito não come, tá? E é assim que nós vamos ressuscitar, corporalmente, só que com o corpo glorificado, tá? E na sua ascensão aos céus, tá? Então, depois de ter ressuscitado no terceiro dia, de ter ficado cerca de 40 dias na terra com o corpo ressurreto corporalmente, Jesus subiu aos céus, como está lá em Atos capítulo 1, e está onde agora? À destra do Deus Pai. Tá? Na pecaminosidade do homem, nós não faz muito tempo terminamos a matéria, concluímos há 2 meses atrás,
a matéria que falava da amartiologia. Lembra do pecado original? Então, o pecado original gerou no homem uma natureza, depois de Adão e Eva, todo ser humano nasce com a natureza pecadora. Todos. Desde a criancinha pequenininha que vem para a igreja, que é uma gracinha, que a gente ri, brinca, é pecadora. Nasce pecadora. Tá? Então, na pecaminosidade do homem, e por isso, na necessidade do arrependimento e a fé na obra redentora de Cristo. Não é por méritos nosso, né, como o texto de Efésios 2,8, né, somos salvos mediante a graça, né, e por meio da fé, e isto vem de Deus, para que ninguém se glorie, tá? Então, na pecaminosidade do homem. Quinto, na necessidade absoluta, não é necessidade pela metade, tá? É necessidade absoluta do novo nascimento, tá? Pela fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, tá? Então, aquele que diz que é cristão precisa nascer de novo, tá? E esse novo nascimento não é externo, é interno, é de dentro para fora, tá? Então, ele vem principalmente, lembra dos 3 aspectos? Arrependimento, regeneração, lembra da doutrina da salvação? Então, é por esse processo, tá? Primeiro de tudo é o arrependimento, metanoia, mudança de mente, tá? No perdão dos pecados, na salvação e na eterna justificação da alma, tá? Então, no perdão dos pecados, então a gente precisa acreditar que Jesus foi na cruz, morreu por nossos pecados e pronto. Por isso que ele falou na cruz do Calvário, a última palavra foi: está consumado. Essa consumação se refere ao quê? Ao perdão dos pecados. Foi para isso que Jesus veio, né? Para morrer no nosso lugar. Era para nós, pecadores, né? Na eterna justificação, né? Ou seja, aqui volta naquele assunto, né, da questão da predestinação do livre-arbítrio. A gente precisa acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados e pronto, não precisa ficar o anjo lá, né, que fala: tira o nome, põe o nome, tira o nome, põe o nome, tira o nome, põe o nome, tira o nome, põe o nome. Não, na eterna justificação, uma vez só, tá? O texto bíblico comprova isso. Romanos capítulo 8 vai dizer assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pronto, nenhuma condenação.